Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje assuntos espinhosos para a gente trazer aqui, porque a gente vai falar sobre dólar. Será que dá para especular com o dólar? Se você souber que o Donald Trump vai falar do tarifaço no fim do dia, será que alguém fez isso? Tem indícios, suspeitas que isso pode ter acontecido ou possa ter acontecido no mercado cambial, principalmente nos juros futuros, no dólar futuro, que a gente tem ali um monitoramento da B3 que a gente consegue acessar. Vamos descobrir? Vou contar para vocês, inclusive, quanto dá para ganhar, como se ganha. E caso alguém tenha feito isso, qual seria o lucro, quanto seria o ganho numa operação como essa? Além disso, a gente vai falar de cesta básica, vamos também falar de focos que ficou de ontem, um monte de assuntos importantes no dia de hoje. Mas antes vamos passar pela agenda, que hoje está xoxa, está murchinha, não tem muita coisa na agenda, uma agenda mais esvaziada de indicadores aqui no Brasil, mas tem gente importante jantando e almoçando hoje. Então vamos lá, às 9h30, um pouquinho antes do programa, Jerome Powell fez um discurso em um evento, uma conferência para grandes bancos. Jerome Powell, que ontem, falei, está na mira, hoje continua na mira de Donald Trump, está tendo bastante atrito entre eles. Ele acabou indo ali para a berlinda Gente, eu esqueci o nome do programa, do You're Fired. Como é que chamava o nome disso, gente? Bom, alguém vai... O Aprendiz, é isso mesmo, o Aprendiz dos Estados Unidos. Jerome Powell está na mira do Aprendiz. Às 10 horas da manhã, saiu na confiança da empresarial setorial da CNI aqui do Brasil. Então, um dado de média relevância, não é um dado que vai conduzir mercado, mas um dado importante para saber como é que está a confiança dos setores pela CNI. Mas não para por aí, porque a gente tem mais 2 eventos hoje, não tem muito indicador, como eu falei, a agenda está bem vazia. Ela começa a ficar mais movimentada lá para sexta-feira, mas até então a gente tem aí alguns discursos. Vamos ver quem que almoçou e quem jantou hoje, porque é o que temos para hoje. Então vamos passar aí, porque além de ter a Michelle Baumann, participando de um almoço, numa moderação de um painel, também naquele evento que o Jerome Powell vai participar, as duas também quem janta, porque o fuso horário da Europa ela já está lá na frente. Quem janta é Christine Lagarde, num jantar informal com a presidente do Banco Europeu de Investimento. Então, a gente tem hoje um dia mais focado nessas falas, nesses discursos, principalmente do Jerome Powell, e especialmente porque ele está na mira do Donald Trump, tem todo esse atrito com o Fed, então toda a fala de dirigentes, diretores e presidentes do Fed vão ganhar mais repercussão, mais do que já se tem, vão ficar aí nos holofotes. E, além disso, a gente tem a Christine Lagarde hoje, presidente lá do Banco Central da Europa, do Banco da Europa, ela fala em um jantar informal, aqueles jantares que a gente sabe como é que é. Mas aqui, uma agenda bem esvaziada. Mas não por isso, não é porque a agenda está esvaziada no começo da semana que a Bolsa está parada. Muito pelo contrário. E o Diego já está lá na redação para contar para a gente como é que foi o dia de ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora, muito bom dia para toda a nossa audiência, gostei do seu gancho, achei ele criativo. Enfim, muito bom dia aqui para os nossos queridíssimos telespectadores fiéis, Liz Longo, Gladys Garcia, Terezinha Rabelo, que estava sumida aqui do chat, muito feliz em te ver aqui, Terezinha, um abraço para você. Maria Helena, Valdeci Ferreira, Theo, enfim, André Bolzan, bom dia para todo mundo. Estou aqui com a camiseta com um recado importantíssimo para vocês. Camiseta aqui do ICL Eterno, dia 27/7, esse domingo às 8 horas da noite. Passando para lembrar. Mas, enfim, vamos para o nosso fechamento? Parece que a nossa bolsa finalmente reverteu o mau humor de sexta-feira e começou a semana de bem com a vida. O Ibovespa fechou a segundona com alta de 0,59% aos 134.166 pontos, recuperando parte das perdas da semana anterior. O avanço no dia de ontem foi impulsionado principalmente pelo salto de mais de 2% do minério de ferro. Essa alta do minério de ferro, de acordo com o nosso portal, se dá após o anúncio da construção da maior usina hidrelétrica do mundo na China. Com isso, empresas ligadas ao setor siderúrgico fizeram a festa no dia de ontem. Vale, CSN, Gerdau e Usiminas tiveram fortes altas no dia.
O dólar, por sua vez, fechou com uma queda de 0,40%, cotado a R$ 5,56. No ano, a divisa já acumula uma baixa de quase 10%. Agora, falando de dólar, vamos para os Estados Unidos falar de bolsas de Nova York. As bolsas por lá fecharam sem uma direção única, mas com predominância, de fechamentos positivos. O S&P 500 e o Nasdaq fecharam no campo positivo, impulsionados pela Alphabet e outras grandes empresas. E, aliás, diga-se de passagem, registrando recordes no fechamento no dia de ontem. Já o Dow Jones teve uma queda, ainda que levíssima, praticamente no 0 a 0, de 0,04%. Débora? Ontem quem surfou aí uma onda grande foram as mineradoras e siderurgias. Não teve como, né? Foi um dia muito propício para mineração e siderurgia, então Vale, CSN, todas essas se beneficiaram do movimento vindo da China, não só pela construção da hidrelétrica, que vai ser uma construção enorme de muitos bilhões ali e que vai demandar uma infraestrutura, isso demanda minério de ferro, vai demandar os produtos aí de mineração e siderurgia, mas também por outras demandas vindas da China. Então, por mais que a gente esteja com essa questão em relação a Donald Trump, aos Estados Unidos, o tarifaço, o setor de mineração e siderurgia está indo muito bem, obrigado, puxado pela China e pela demanda e pela expectativa de um crescimento mais forte e de uma demanda maior por lá. Então, a gente viu até esse descolamento. Claro que ontem foi um dia mais otimista de recuperação para todo mundo, mas o setor de mineração e siderurgia já vem surfando essa onda há algum tempo. Ontem a Vale chegou a subir 4%, não fechou nessa alta toda, mas teve um fôlego importante. Outra ação que descolou muito, né, só a título de curiosidade aí, foi a Fleury, que subiu mais de 14%, quase 15%, só ontem. E esses 15% aí puxados por uma especulação que vai ter compra pela Redditor, então isso fez com que a ação disparasse. Ela foi a maior alta ontem. Agora, o que está tirando o sono de muita gente, que está deixando a pulga atrás da orelha ali, é a negociação de dólar no dia do tarifaço. E muita gente veio perguntar sobre isso, porque está se falando muito do mercado à vista. O mercado à vista, a gente pode sim abrir dados, mas a gente não consegue abrir dados de uma forma tão ali específica, consegue, mas a gente tem que abrir outros tipos de dado. Só que o dólar futuro também diz muita coisa para a gente, porque quando a pessoa negocia um contrato de dólar futuro, ela está negociando para um vencimento para frente. E quem movimentou muito o mercado no dia 9, lembrando que dia 9 era feriado aqui em São Paulo, então a liquidez foi um pouco menor, por conta do feriado, apesar do mercado financeiro estar aberto, é esperado que tenha uma liquidez menor. Naquela quarta-feira que teve a divulgação das tarifas no fim do dia, a movimentação de dólar ela aconteceu em um volume grande, mas aconteceu em volumes altos, em horários específicos e por negociações específicas também. Isso levanta um pouco de suspeita, porque o contrato de dólar, gente, ele é caro para você negociar. Um contrato de dólar, para vocês entenderem, ele vai ter um valor de 50 mil dólares, né, o lote que se negocia. Então, para você negociar, né, o contrato que é em base de 1.000, e eu já vou explicar isso para vocês, você precisa ter grana. E você ganha nessa movimentação. Quando uma pessoa entra comprando contrato de dólar futuro, é porque ela espera que no vencimento, aqui no caso agosto, que teve uma movimentação bastante grande na quarta-feira, ela espera que no futuro aquele dólar vai subir. E ela vai conseguir um ajuste positivo ao longo dos dias. Ela pode estar se protegendo de alguma coisa, ela tem um contrato lá no futuro, ela não pode que o dólar sobe, o dólar subir vai atrapalhar ela, pode ter um passivo em dólar. Então, isso tudo faz com que a pessoa busque proteção. Mas a gente sabe que o mercado futuro também é usado para especulação. E algumas coisas que a gente está investigando levantaram suspeita e deixaram a pulguinha atrás da orelha, mais do que aquele gráfico que está todo mundo vendo, do dólar subindo, dando uma esticada antes do horário, a gente também achou negociações atípicas no mercado de dólar futuro e de onde elas vieram e em que magnitude. E elas estão bem concentradas em praticamente 1 hora. Quase toda a movimentação, metade da movimentação do dia veio dessa 1 hora e de agentes específicos em tacada só, né? Então, uma pessoa que botou ali uma ordem de compra de dólar futuro numa tacada só, o que também levanta bastante suspeita, porque é muito dinheiro envolvido. Então, vamos entender como funciona esse contrato de dólar e como é que dá para ganhar com isso e quais são as suspeitas levantadas. Claro, a gente não pode afirmar nada aqui,
porque a gente não tem todos os dados disponíveis na B3 também. Por exemplo, quantas operações estavam em aberto no dia anterior e quantas ainda ficaram no outro dia. Essas operações elas ainda estão abertas, elas foram liquidadas, elas estão sendo carregadas há algum tempo. Isso a gente não tem como ver, porque esse relatório não sai por participante. Mas a gente consegue ver que houve movimentação entre os dias e no dia 9 algumas movimentações bem esquisitas e a gente vai contar por que elas são esquisitas. Então vamos botar na tela primeiro como funciona o contrato de dólar futuro, né? Só para vocês entenderem, contrato de dólar futuro aqui a gente está falando do dólar cheio, porque tem o mini dólar, mas não foi esse que foi negociado, foi o dólar cheio, e negocia dólar cheio quem tem dinheiro, quem tem bala na agulha. Então aqui a gente está falando desse dólar, o objeto de negociação aqui é taxa de câmbio em reais por $1.000. Então por que a gente fala que o contrato vale R$ 5.490? É porque você espera que $1.000 tenham esse preço lá no futuro. Tá? Então você não está negociando $1, você está negociando $1.000. Por isso que é sempre em milhares a cotação do dólar futuro. Cada contrato representa $50 mil, como eu falei, precisa ter dinheiro para negociar. Por mais que você não vá desembolsar, porque você vai liquidar antes, tem ajuste diário, você precisa ter muita margem e você precisa ser muito grande para conseguir negociar um contrato desses. Então, imagina mais contratos. Normalmente, em dias normais, dias mais típicos, tem os operadores institucionais, as corretoras que operam para mercados institucionais, fundos, né, em grandes corporações, que são os investidores institucionais que movimentam mais dólar. Só que normalmente a gente vê ali 5, 10, 20 contratos, não tem uma movimentação tão grande de um único agente de uma vez só. Às vezes aparecem umas movimentações mais atípicas, tipo 1.000, 5.000, mas elas acabam sendo um pouco pontuais e desses investidores, desses negociadores institucionais que são conhecidos por isso. Mas algumas coisas também começaram a ficar estranhas nessa toada. Então vamos lá. A cotação ela é dada por 1.000, né? Então você está esperando que $1.000 tenham aquele preço no futuro. A variação mínima é de 50 centavos por $1.000 ou de 1 centavo por dólar, tá? Então vai ficar mais claro isso quando a gente mostrar a movimentação. E a cada R$1 de valorização, R$50 por contrato. A liquidação é financeira, ninguém vai lá entregar dólar de verdade e o ajuste é diário. Então fechou o dia, você sofre o ajuste daquela posição que você está carregando, positiva ou negativa. Então, todo dia você tem ajustes diários ali. Vamos seguir para entender o que aconteceu no dia 9, porque aconteceram coisas estranhas, tá? Aqui são as negociações de contrato por minuto, tá? Então, a gente está vendo todos os minutos do dia. Até se quiserem deixar em tela cheia para o pessoal de casa ver um pouquinho melhor, no gráfico a gente tem de 20 em 20 minutos aqui, né? 21 em 21 na verdade, mas a gente está vendo por minuto. Dá um certo momento, que é ali às 11h38 da manhã, antes da divulgação da tarifa para o Brasil, que alguém, né, ou alguém, negociam 10 mil contratos. E aí achei isso muito esquisito e fui ver. Será que foram 10 mil contratos negociados por uma pessoa só? Ou será que foram 10 mil contratos negociados por vários agentes nesse horário? Fui ver e é uma operação só. Alguém operou 10 mil contratos, mas não para por aí, porque quando a gente estende um pouquinho ali antes da 1h, a gente também vê que batem 4 mil contratos, 5 mil contratos, até as 2h30 você tem várias negociações de pico. Aqui, no final do dia, depois das 4 horas, já tinha tido anúncio de tarifaço, então é normal que isso aconteça. Mas aqui, antes, né, daqui para trás, não tinha tido negociação, anúncio de tarifaço ainda. Então, as negociações, em tese, teriam sido feitas no escuro. Mas a gente tem algumas altas pontuais. E aí eu fui ver a mesma coisa. Será que essas altas de negociação foram feitas por vários agentes ou por um agente só? E todas elas foram a mesma operação. Então, uma pessoa, uma operação, não é uma pessoa, pode ser um institucional, né, um investidor institucional, comprou 10 mil contratos praticamente de dólar. Foram 880, tá? Então, a pessoa foi lá e comprou 9.880 contratos de dólar de uma vez só. Depois passa um pouquinho, né, lá pelo meio-dia,
vários agentes, uns 3 agentes diferentes, em 3 compras, compram ali em torno de 4, 5 mil contratos também de uma vez só. Então, uma pessoa que está fazendo isso, ou um investidor, ou uma casa que está fazendo isso, ela está acreditando numa direção, ela está acreditando que o dólar vai subir pelo menos até agosto, né? Então, até agosto, essas altas do dólar vão ser frequentes e que vão ser substanciais para ela ganhar com o contrato de dólar. Só que ela não precisa levar essa posição até agosto. Ela pode fazer a operação contrária e encerrar a posição. E aí eu vou fazer também advogado do diabo para a gente pensar em todas as possibilidades. Tem a possibilidade, como a gente está falando de um investidor institucional, e o mais interessante, em todas essas negociações, a corretora, o código da corretora que compra, é o mesmo código da corretora que vende. Então, é como se fosse uma operação dentro da própria corretora. E aí sim vou fazer a advogada do diabo. Pode ser que a corretora esteja vendendo para uma mesa, então é uma operação interna da corretora? Pode ser. Pode ser que seja um cliente da própria corretora vendendo para outro cliente da própria corretora? Pode ser. Pensando em um investimento, né, um investidor institucional, pode ser ali uma coisa de só transferência de mesa, de risco? Pode ser também. Mas é bastante curioso que essas operações muito grandes tenham vendas todas ali na faixa de 1 hora, praticamente, e até movimentações mais atípicas, porque 10 mil contratos não é toda vez que a gente vê uma corretora negociando. Pode ser que fosse para encerrar uma posição, tudo isso pode ser também. Mas o que levanta a suspeita é que todas essas negociações foram feitas numa faixa estreita em um dia que ia ter um anúncio importante. E ninguém vai entrar num contrato de dólar podendo perder, porque ao mesmo tempo que você pode ganhar muito dinheiro, que você pode ganhar 20 milhões num dia, você pode perder esses 20 milhões. Então a pessoa entrou com muita convicção de que o dólar poderia subir naquele dia. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí levanta-se a suspeita de que poderia ter sido algum caso de vazamento de alguma informação que seria anunciada no tarifaço e essas pessoas correram na frente, se posicionaram sabendo que o dólar ia dar uma esticada no fim do dia e poderiam zerar a posição no mesmo dia. Inclusive, também aqui trazendo outra possibilidade, aqui eu não estou acusando ninguém de nada, estou só falando as possibilidades que existem dentro desse mercado. Quando uma corretora está na ponta compradora e na vendedora, ela pode sim estar fazendo uma movimentação interna, algo de transferência de risco, uma negociação entre mesas, mas ela também pode estar fazendo dessa forma para tentar levantar menos alarde possível. Então ela entra comprando e vendendo e aí ela não levanta tanto alarde no mercado. E isso suaviza um pouco o movimento. Então, né, pode ter sido uma forma de se posicionar sem levantar muita suspeita, sem causar muito alarme. Isso também pode ter acontecido. Eu acho que é importante a gente falar todas as possibilidades. Agora, vamos ver como fica, né, como se ganha nesse mercado de contrato de dólar futuro e quanto que alguém poderia ganhar negociando ali os seus 4 mil contratos, né, tudo isso. Aqui a gente fez uma linha do tempo, tá? Só para vocês lembrarem o que aconteceu no dia 9. O mercado abriu um pouco mais calmo, era feriado aqui em São Paulo, então um dia esperado de baixa liquidez e baixo volume de negociação, o que também levanta um pouco mais de suspeita, o que também traz ali um ponto de que pode ser um dia de baixa liquidez e que essas movimentações poderiam, inclusive, mexer mais com o mercado. Das 11 às 14 horas, as corretoras fazem operações grandes usando o mesmo código, então da mesma corretora para a mesma corretora. Até às 16 horas, o mercado ainda está mais estável, ele não tem uma alta tão grande. Às 16h17, o governo dos Estados Unidos anuncia o tarifaço e o dólar começa a subir. Na máxima, o dólar futuro bateu 5.611,50. Então, no fim do dia 9, $1.000 em agosto estavam valendo 5.611. Então, a expectativa era que em agosto, $1.000 estariam valendo R$5.611. Vamos lá, vamos ver como é que dá para ganhar nisso aí. Vamos passar para a próxima página. Vamos pensar, tá? Então, não vamos nem colocar os 10 mil contratos, depois a gente pode até fazer essa conta. Mas vamos pensar que alguém comprou 4 mil contratos. Então, quando você compra um contrato, você espera que o dólar vai subir, você quer se proteger disso ou lucrar com isso. Se o preço realmente subir, você vai lucrar com a diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu em pontos
E aí você multiplica isso por 50, porque cada contrato vale 50 mil dólares. Então, a quantidade de contratos negociados, vamos supor que tenha sido 4 mil. Fui lá e falei que eu quero comprar 4 mil contratos de dólar futuro. Comprei ao preço de 5.492. Então, quando eu comprei, o dólar para $1.000 para agosto estavam valendo R$5.492. Esse era o preço de $1.000 lá no futuro. Se eu vender na máxima do dia, então na hora que o dólar explode lá no fim do dia, depois do anúncio, e chega a 5.611, eu vou ganhar ali quase R$119,50 por $1.000. Então você ganhou aí em cada operação R$119,50. Só que não é por 1.000, né? Você tem que multiplicar ainda por 50, porque você tem, né, ali a base de 50, porque o contrato vale 50 mil dólares e não $1.000. Você sempre negocia de 50 em 50. Então vamos lá, que tem mais coisa vindo por aí, a gente já vai chegar no número final. Vamos passar para o pessoal de casa acompanhar. Então cada contrato vale 50 mil, você multiplica a variação por 50, e isso vai dar ali os 119,50 por 50 aqui, que dá os 5.975. Só que a pessoa não negociou um contrato, nem 5, nem 10. Ela negociou 4 mil contratos. No final, ela vai ganhar ali em torno de R$23.900 só nessa operação de um dia, se posicionando antes e vendendo depois do tarifaço. Se a gente pensar em 9.880 contratos, isso dá mais ou menos 59 milhões, tá? Então, já sobe bastante. Aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês é que pode ter sido uma coisa interna das próprias corretoras, algum ajuste, alguma coisa de transferência de risco entre mesas, as próprias mesas negociando entre si. Pode ser algo de tesouraria? Sim, pode. Normalmente é o que é quando a gente tem operações muito grandes com o mesmo código de operação. Mas quando isso acontece em algumas casas específicas, durante o período de 1 hora e não ao longo do dia todo, antes de um anúncio importante, aí levanta a suspeita. Aí que a investigação precisa continuar e se aprofundar. E era isso que eu queria trazer para vocês, né? Para a gente olhar para além daquele gráfico de dólar que todo mundo viu, como é que ficam essas negociações por minuto e quem que destoou no dia, porque 10 mil contratos, se a gente pega outros dias, não tem negociação de 10 mil contratos, é muita coisa. 10 mil contratos de dólar, né, aqui 9.980, 9.880, mas eu estou aqui só arredondando para vocês, se cada um vale 50 mil dólares, é quase meio bi de dólar. Você tem que ser muito grande para negociar uma coisa dessa. E tem que ter muita certeza para você colocar em risco uma oscilação que, se der errado, vai te custar 23,59 milhões. Então, né, no ajuste diário, se você ficar posicionado. Então, aqui você precisa ter muita certeza para entrar nessa quantidade, com essa força, com o mesmo código ali para tentar não levantar suspeita e tentar ganhar nessa movimentação. Então, é aí que a suspeita começa. Se fosse um dia comum, uma operação de 4 mil, não levantaria tanta suspeita. Mas em um dia de anúncio importante, em um dia, né, que tem suspeita de vazamento de informação e de informação privilegiada, isso precisa ser olhado de perto. E por isso que eu trouxe para vocês e expliquei como funciona essa mecânica para entender quanto se ganha numa operação dessa, inclusive. Agora eu vou mandar lá para a redação para Diego rapidinho contar para a gente como ficou o Focus ontem, porque nosso programa já está chegando ao final. Diego, conta para a gente o que aconteceu no Boletim Focus ontem. Teve mudança? Não, eu já queria começar perguntando se já dá para pedir música, né? Porque pela 8ª semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação para 2025. A expectativa passou de 5,17% na semana passada para 5,10% para esse ano. As projeções da inflação para 2026 também reduziram, agora de 4,50% para 4,45%. Mas o garoto de recados do mercado financeiro também mostrou uma queda, ainda que bem de levinho, na projeção do PIB do ano que vem, que foi de 1,89% para 1,88%. Agora, as projeções para a Selic foram mantidas em 15% para 2025, em 12,5% para o ano que vem, e o câmbio, assim como a Selic, não teve nenhuma alteração nas suas projeções. A previsão para 2025 se manteve também em R$ 5,65,
e para 2026 ficou em R$ 5,70. Débora, será que você tem apenas um minutinho para falar o que a gente pode observar com esse Focus? Vamos falar aqui rapidinho, né? Porque o programa já está chegando no final. Mas mais uma vez, aqui mais uma semana, a gente teve queda na expectativa de inflação para os 2 anos. A queda para o crescimento ficou só no ano que vem, para esse ano ficou estável e dólar não se mexeu também. Ficou igual a semana passada. A gente tem até uma arte aí para o pessoal de casa acompanhar, que eu acho que é interessante para ver o que mudou, né? Eu falando aqui pode ficar um pouco perdido. Então, estava lá em 5,10%. O IPCA esperado, na verdade, estava em 5,15%, se não me engano, na semana passada, cai para 5,10%. Então, agora se espera uma inflação terminal no ano de 2025 em 5,10%. E para o ano que vem caiu pela primeira vez para abaixo da meta. Né, pelo teto da meta, na verdade, caiu pela primeira vez abaixo desse teto em 4,45, estava em 4,5. Então, a gente vê pela primeira vez o mercado esperando uma inflação no ano que vem abaixo da meta. E muito dessa expectativa de queda da inflação veio das últimas leituras, um pouco mais benéficas, principalmente vindas ali de preço dos alimentos em queda. Então, isso trouxe esse alívio. E para o ano que vem, teve uma mudança bem pequenininha, ali de 1,89 para 1,88 na projeção de crescimento. Mas lembrando que para ano que vem a gente ainda tem quase 1 ano e meio pela frente e o mercado tem muito que errar e que ajustar. Agora, o que eu queria sempre chamar a atenção é que a gente tinha antes, o motor da inflação era o crescimento. Essa era a justificativa do Focus. Então, vai crescer acima do esperado, vai crescer acima do potencial, isso vai pressionar a inflação. Aí agora o PIB está estável, até teve algumas revisões para cima, mas não o suficiente para pressionar a inflação. Aqui já mudou a figura, já mudou a historinha. Mas, mesmo assim, mesmo com uma inflação em queda 8 semanas na sua projeção, até por ela estar acima da meta, o mercado não arreda a pé da Selic em 15. E não vai mudar mesmo, porque o mercado quer acertar. Então, se o Gabriel Galípolo já falou que esse ano não deve ter queda, né, que a queda deve vir mais para frente, que não deve ser uma queda agora, o mercado não vai pressionar, ao contrário aqui. Não vai começar a pressionar para que haja queda na Selic, porque não é interessante para ele, inclusive. Então, mesmo com a expectativa de inflação em queda, a Selic continua firme e forte em 15%. E o que eu sempre gosto de chamar a atenção é que o Focus cria expectativa. Então, se você tem agentes de mercado falando que a expectativa da inflação é de 5% e 10% no final do ano, muitos agentes fora do mercado financeiro podem usar isso em consideração para a projeção. E isso cria expectativa de uma forma geral na população. Então, mexe com a expectativa com o que você espera da inflação. Isso pode causar, inclusive, movimentos inflacionários. Mas eu explico isso outro dia porque o programa aqui acabou. Então, assim como diz a camiseta do Diego, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui em iclmercado.com.br, porque falta só 5 dias para o nosso ICL Eterno, que vai ser aí um show de revelações, um chá de revelações aqui do nosso ICL, no jornalismo, na educação, no entretenimento. Então, vou convidar vocês para se inscreverem e não ficarem fora dessa, porque vem novidade grande por aí. E agora vou entregar para os nossos vizinhos de cima, quase atrasada, para o rolê ICL. William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã com mais notícias que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã, pessoal. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL, o início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.